Boa noite, sou Valdeci dos Santos, professora aposentada pela Universidade do Estado da Bahia desde 2018 e, no momento, estou sendo convocada a contribuir com o 4º Congresso Internacional em Políticas, Práticas e Gestão da Educação e do 2º Congresso Híbrido Conectando Teoria e Prática. Hoje são 5 de novembro de 2025. Esse convite para participar de uma mesa redonda veio da professora doutora Vera Chalegre de Freitas, amiga do período do doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também com a nossa companheira Gilvete Gabriel. Também estávamos na universidade no mesmo período, cursando também o doutorado em educação. Bom, a minha contribuição, como vocês poderão acompanhar pelos slides, tem como um tema amplo narrativas de identidade, subjetividades, intersubjetividades e práticas transformadoras de histórias de vida. Não fiz aquele recorte pensando em falar na educação, entendendo que história de vida, cada indivíduo que chega em sua sala de aula é uma história de vida. Tanto é que nós temos o Dia Internacional da História de Vida. Somos únicos, somos singulares, e é dentro dessa subjetividade individual que a gente percebe a dinâmica da importância do outro nas nossas construções, nas nossas narrativas de histórias de vida. Falando mais precisamente das intersubjetividades. Eu estou planejando falar no máximo 12 minutos. Esses 12 minutos que eu pretendo falar, eu vou iniciar com a epígrafe, que eu gosto bastante. Como professor crítico e aventureiro, sou um aventureiro, responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros e ao mundo é uma maneira radical como me experimento enquanto ser cultural, histórico, inacabado e consciente do meu inacabamento. Isso é de Paulo Freire. E é um convite para a gente não só pensar que somos incompletos, e essa é a grande marca da nossa espécie, a incompletude. É isso que o indivíduo, ao longo da sua jornada, vai lidar com o não formal, o não oficial, mas esse construir-se. Porque o existir é um movimento de construção, desconstrução e reconstrução. Porque o que produzimos? Memórias. O que levamos e o que deixamos? Memórias. Essa é a grande jornada. E ao professor, já que a gente está em um evento em que fala dessas práticas transformadoras na educação, eu trago a minha questão inicial quando eu adentrei no espaço chamado escola. Mais do que isso, uma professora bióloga que estava em um processo de formativo, e você faz um concurso e quando chega na sala de aula, qual a minha referência? E essa foi a minha questão. Quais contextos e cenários pedagógicos do exercício de Valdeci dos Santos, na educação, reflete a tessitura da sua identidade profissional, como professora bióloga
e diz respeito ao quê? Ao currículo de formação de professores, de biólogos licenciados, ao cotidiano escolar, ao processo ensino-aprendizagem e à relação professor-aluno, ao processo ensino-aprendizagem e à relação professor-aluno, enfatizando ao ensino de ciência e de biologia e as implicações do olhar do outro sobre a minha atuação profissional. Essa era uma grande questão. Você é formado, você tem um contexto, mas dentro desse contexto, quando você chega na sala de aula, bem-vindo ao mundo real, ao mundo instaurado de uma educação formal, quais são os conflitos que o professor tem. E aí é que eu tenho como uma grande questionamento como fazer o meu melhor. E aí eu começo a observar nas avaliações do aluno em termos do que é o formal, daqueles testes que vamos fazendo, das provas, e eu continuava assim, exercitando o desvelo, o cuidado com o outro, o rigor teórico. Eu sou uma representante do conhecimento científico, eu sou uma bióloga, e o olhar do outro na ação pedagógica. Só que até então, aquele olhar do outro era um olhar do outro em que você pressupõe que. E aí é o momento em que eu instauro a minha teia epistêmica para trabalhar, atuar como, de fato, uma profissional da educação, entendendo que profissional da educação, ele também é um pesquisador. Ele é inacabado e tem que ter consciência que ele é inacabado, mas aquela sala de aula é um espaço, não é um lugar para você ir dar aula. É um espaço de pesquisa, é um espaço em que inúmeras histórias de vida estão ali, e nessa dinâmica, nesse caldo intersubjetivo, como lidar com essas questões. E as tramas objetivas e subjetivas do outro que tinham um impacto em mim. E é nesse processo que eu decido ressignificar, isso ainda no meu primeiro ano de atuação profissional, ressignificar o que seria a minha relação professor-aluno. E eu decido escutar. Sala de aula é um lugar de escuta e um lugar de fala. E eu decidi escutar. Para escutar, eu tinha também que ter a minha consciência de que esse outro, ele tem uma história de vida, ele percebe, e para minha surpresa, que não é tão surpresa assim, numa avaliação que eu faço, nessa avaliação eu pergunto: o que você acha da professora de biologia? E aí, você é uma excelente professora, você sabe o conteúdo. Olha que eu estava trabalhando conteúdo que seria basicamente da 6ª série, mas eles diziam que eu tinha uma linguagem de universidade. Você é uma professora de linguagem de universidade. E o que foi deixando claro é que eles, assim, 90 e poucos %, diziam que eu não escutava eles do lugar de cada um deles. E qual seria esse lugar? De uma afetividade. A trama intersubjetiva ali estava sendo sinalizado, eles queriam um lugar, era um lugar que dizia do afeto, para além dos conhecimentos, dos protocolos que aprendemos,
e do exercício desse suposta subjetividade de acolhimento. E é nessa perspectiva que eu elaboro o meu primeiro projeto, um projeto chamado O Olhar do Outro. E esse Um Olhar do Outro é quando eu começo a me aprofundar, porque eu já vinha aprofundando no processo formativo, nas questões mais da psicologia, fazendo alguns cursos, tendo a curiosidade da psicanálise, que mais tarde eu começo a minha atuação profissional em 1991 e só em 2000, ou só não, em 2013 eu inicio a minha formação como psicanalista clínica. Nesse processo eu já tinha acesso a muitas literaturas, tipo a epistemologia de Bachelard, acesso a estudos de Edgar Morin. E nesse caldo eu começo a acessar também aspectos da psicologia social. E esse projeto, O Olhar do Outro, ele tem exatamente a amálgama que diz do desvelo, ou seja, do cuidado ao outro, do rigor teórico, porque eu sou representante da ciência e eu tenho que oferecer o melhor da ciência como esse representante, porque eu vou auxiliar no processo formativo do outro e incluindo o olhar do outro. E é nesse movimento que é instaurada essa amálgama fundante da minha ação pedagógica. No processo das observações desse olhar do outro, eu trago aqui para vocês uma figura que são as expressões sentidos que dizem da minha atuação profissional, isso considerando os alunos de 1991 a 2011. 2011 eu já era professora da educação superior, que eu começo como professora na educação superior em 1992. 1991 eu estou iniciando essa efervescência na educação básica e 1992 na educação superior. Nesse aspecto, o que é que aquelas expressões sentidos diziam sobre a professora Valdeci dos Santos? Que ela tinha carisma, coragem, dedicação, humildade, sabedoria, serenidade, coerência, competência teórica, compromisso, diálogo, mediação, objetividade, oralidade, organização, responsabilidade, rigor e senso crítico. Como vocês podem ver, um profissional receber esse retorno do teu aluno é gratificante e diz de como você deve se implicar no que seria a tua proposta de atuação profissional. E nessa proposta de atuação profissional, dos projetos que você vai elaborar, eu elaboro um macro projeto chamado Bio, Tanato, Educação, Biologia, Bio de estudo da biologia, estudo da vida, Tanato, estudo da morte, tanatologia e educação, esse grande guarda-chuva que diz da existência humana, dos processos formativos, independente deles serem os aspectos relacionados com a educação formal, mas o existir humano. Esse projeto, ele inicia mais pontualmente em 1996. Bom, vocês estão percebendo que eu estou indo e vindo, mas para dizer desse movimento enquanto profissional. Eu devo alertar que eu já estou chegando, eu planejei falar 12 minutos, mas já estou nos 15 minutos.
Eu vou só trazer uma fala aqui de um dos alunos referente à professora Valdeci. Não peguei, não é nem o melhor nem o pior. É o que expressa o olhar dos sujeitos, como vocês já perceberam lá. Professora, te admiro muito por você ser uma guerreira, lutadora que, mesmo diante de tantas dificuldades e problemas que você está enfrentando, nunca se desanimou, nem tampouco mudou seu jeito de agir, de trabalhar com os alunos. Sempre com o seu carisma, paciência e humildade, atendendo-nos e abrindo espaços para que conhecêssemos novas realidades que, com certeza, contribuirão na nossa caminhada. Pela sua bravura, dedicação, coragem e amor pelo que faz, conquistou mais um fã. Estarei sempre torcendo por sua recuperação, para que outras pessoas tenham a honra da oportunidade que tive em conviver com você, pois pessoas como você é difícil encontrar no mundo em que vivemos hoje. Por tudo isso, só me resta dizer obrigada, professora Valdeci. Obrigada a Adolfo Brito da Silva. Esse é um relato de 2003. 2003, eu estava em um momento de turbulência orgânica, metabólica, estava com suspeita de um câncer de ovário, e a fala dele diz daquele momento que a gente está vivenciando, ou seja, o existir não é aquele lugar confortável, é o lugar que vai ter que ter movimento. E movimento também existe os ruídos. E no caso eu estava vivenciando um ruído metabólico, não foi um câncer de ovário, mas uma endometriose estágio 3, que teve uma série de desdobramento na minha jornada. Mas feliz estar aqui hoje com vocês, no dia 5 de novembro de 2025. Bom, qual o referencial teórico que eu usei e que uso e que venho me aprofundando nos meus estudos cotidianos desse existir humano? É a multirreferencialidade, a etnometodologia, a psicanálise, as filosofias bachelardiana e morroniana, a etnobiologia, a psicologia social e outras possibilidades que vão existir. Significa que é movimento, movimento e movimento. Construção, desconstrução e reconstrução. Bom, eu já estou buscando aqui chegar da gente pensar em resultados. Os resultados, eu digo que a minha jornada, eu venho fazendo o exercício da escrita. Esse livro aqui é o meu 7º livro, Simplesmente Olhares de Ressignificação. É um livro que vai ser lançado agora em 2025, já está assim, tipo, daqui a pouco. E é um livro que traz olhares de 108 companheiros de existência sobre Valdeci. Então, são olhares que chegam sem serem solicitados, a maioria. Eu tenho uma quantidade muito específica que vocês, quando lerem o livro, vão encontrar. Eu fiz um curso com o psiquiatra Augusto Cury, e ali ele pede que a gente escolha 3 pessoas, uma da família, um de colega de trabalho e, no caso, eu, uma professora, poderia pedir a um aluno. E aí eu faço eu envio para 70
70 e poucas pessoas. Aí eu tive um retorno de 70, acho que 73 respostas de o que é que eu penso em você, como você percebe Valdeci. Essa era a pergunta do curso que eu fiz com aquele psiquiatra. E essa questão, ela vai chegando aqui e eu já estou com 20 minutos, já estou estourando, já estourei o tempo, mas vocês terão a oportunidade. De tudo que eu falei aqui para vocês, que foi tão rápido, quem já foi meu aluno, um dia passou a escutar, no primeiro dia de aula da disciplina, biologia, ciências, química, que eu ministrei, e programas de saúde, e os alunos na universidade, que eu trabalhei com formação de biólogo, de um período de 92 a 2018, quando eu me aposentei na Universidade do Estado da Bahia, é uma metáfora. E essa metáfora é o que eu sigo para a vida. Ela diz o seguinte: há uma história de uma rã que vivia numa lagoa. Como nunca tinha ido a qualquer outro lugar, a rã pensava que sua lagoa fosse o mundo inteiro. Então, um dia, uma tartaruga chegou à lagoa e disse à rã que viera do oceano. Mas a rã nunca tinha ouvido falar de um oceano. E quis saber se era como sua lagoa. Não, disse a tartaruga à rã. É muito maior? 3 vezes maior? Perguntou a rã. A tartaruga continuou tentando explicar à rã o tamanho do oceano. Mas esta não queria ouvir. Por fim, a rã desmaiou. Era apavorante até mesmo tentar pensar em um lugar assim. Essa metáfora, ou essa história, que é uma metáfora, no livro Gestos de Equilíbrio, de Tartanga e Tuco. Quero dizer que sala de aula vai ser sempre uma lagoa e temos o papel de funcionar como rãs e como lagoa, ou como tartarugas. E o maravilhoso de pensar subjetividade, intersubjetividade, as multireferencialidades da existência, que possamos sinalizar para o outro que existe possibilidades. E dentro dessas possibilidades que a gente pensa no dia a dia, exatamente no dia 2 de novembro, que é dia de finados, eu fui ao cemitério aqui em Feira de Santana visitar o rito, né, do espaço do qual a matéria do meu pai estava ali, foi ali depositada. E tive a honra de reencontrar um aluno chamado Roque Gomes, foi meu aluno em 1997 e disse algo que inundou meu coração, que foi a seguinte frase: Pró, a senhora foi minha inspiração na escola. Sua inteligência, educação e jeito de ensinar me motivaram a estudar um pouco mais. Sou muito grato por tudo. Roque, sou imensamente grata a você por, após 20 e poucos anos, não sei, eu nem fiz a conta, vamos dizer 21 anos, mas é mais do que isso, de dizer que valeu a pena, que vale a pena ser professor, vale a pena ter essa dinâmica transformadora na educação, para a educação
e para as histórias de vida que ali estavam. Então, hoje Roque é um economista, recebeu menção honrosa em sua formatura, recebeu a homenagem do Conselho Regional de Economia, tem especializações em gestão empresarial, gestão pública, controladoria e finanças, e um mestrado em administração e estratégia. Dos relatos mais, fecundo de você ver e escutar de um lugar muito especial, chamado sala de aula, chamado disponibilidade. Então, vejo que o Congresso Internacional em práticas, em políticas, práticas e gestão da educação, assim como o Congresso híbrido, segundo o Congresso híbrido, articulando ou conectando teoria e prática, diz disso. E é o trazer do pensado a singularidade de um professor diante da construção da sua jornada, que não é uma jornada pessoal, é uma jornada pessoal, ética, epistêmica, acadêmica, profissional. É como o sujeito se posiciona. Gratidão a todos vocês e estou disponível para o momento que for adequado às perguntas. Obrigada, paz.